Olá, bom dia. Hoje é 21 de 2 de 2021. 21 de 2 de 2025, na verdade. 21 de fevereiro de 2025. Deus abençoe você, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo fale ao seu coração e que Deus lhe dê vislumbres espiritual. Que Deus te dê saúde, em nome de Jesus Cristo, para você e para sua família. E que Deus livre você de enfermidades e de doenças. Por quê? Porque tem enfermidades e doenças que geram a morte, que leva o ser humano a morrer. É ou não é? No mundo afora aí tem pessoas que ficam enfermas e morrem. Tem pessoas que ficam doentes e morrem. Como o profeta Eliseu naquele tempo, teve uma doença e morreu. Então que Deus livre você de enfermidades e de doenças em nome de Jesus Cristo e que Deus livre você e sua família. E peça a Deus para te livrar das enfermidades e doenças. Porque tem enfermidades e doenças que geram a morte, como a doença de Eliseu e como as doenças que acontecem aí no mundo afora. Várias pessoas às vezes ficam doentes e chegam a morrer. Então, Antigo Testamento, parte 2159. Estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória de Deus, lúcido e sóbrio. Então, o rei Acabe, o rei foi até Eliseu, na verdade, e chorou porque Eliseu estava doente. Ele chorou, gostava de Eliseu, tinha Eliseu como pai. Então Eliseu morreu daquela doença. Por isso que eu digo para você, peça a Deus para te livrar de enfermidades e doenças. Então, Antigo Testamento, parte 2159. João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, Ele ama o ser humano, Ele não faz exceção de pessoa, Ele não quer que o ser humano pereça, Ele quer salvar o ser humano. Então é muito importante crer em Jesus Cristo, porque isso leva a pessoa à salvação. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. Então ele veio Jesus para salvar, não para condenar. A pessoa, o ser humano é salvo através de crer em Jesus, nos ensinamentos no mandamento. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então Deus não quer que você tenha atitudes más, práticas más, desejo má, vontade más. Isso pode até vir o desejo à vontade, mas Deus não quer que você tenha atitude, prática má, para que você não seja condenado, para que você não faça coisas que lhe levam à condenação. É isso que Deus quer. Deus quer que você ame mais a luz do que as trevas. Deus não quer que você ame mais as trevas do que a luz, que é a sua palavra, que é Jesus. Então, 2 Reis, capítulo 13, versículo 17. E disse, abre a janela para o oriente. Então, onde ele foi visitar o rei, tinha uma janela e tinha um oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu, atira, e atirou. Então ele pediu o rei pegar um arco flechas. E o rei pegou o arco flechas, Jeoás, e ele mandou Jeoás atirar com o arco flecha da janela, onde eles estavam. E atirou e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Éfeca até os consumir. Então aquela flecha representava um livramento. Então que Deus dê livramento a você e sua família. Livramento de tudo aquilo que é ruim. E peça a Deus para te livrar do mal, de tudo que é ruim. Porque isso é bíblico, orar pedindo a Deus para livrar do mal. E disse mais, toma as flechas e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E feriu-os 3 vezes e cessou. Feriu a terra. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Então naquele tempo eles tinham que lutar, pelejar, guerrear. Infelizmente ali tinha que ter a batalha, a guerra, a luta com espada, com lança e escudo,
e eles iriam ferir. Hoje Deus não quer que você fira ninguém, na verdade, né? Deus quer que você ame o seu próximo, faça o bem, ajudar. O que é amar? Respeitar, é não fazer mal, é entender, compreender, é respeitar, é não fazer mal, é ajudar a fazer o bem. Então que Deus dê livramento a você e a sua família. E peça a Deus para te livrar de todo mal, porque isso é bíblico. Em nome de Jesus Cristo. Então, pede a Deus para te livrar de todo mal e pede a Deus para te livrar de enfermidades e de doenças.